lembrar você dos assuntos que nós vamos conversar durante esses próximos dias, não é? Então tá aí. São esses 3 assuntos que nós vamos conversar. Hoje nós vamos terminar o primeiro assunto, que é a respeito da salvação. Agora, o que é importante você guardar a respeito da salvação? Então, olha só, todas as vezes que eu for começar um desses 3 assuntos, eu vou estar passando para você as perguntas chaves que você terá que responder ao final desse assunto. Tudo bem? Porque eu não quero ver ninguém no dia da prova aqui, agoniado. E agora? O que eu vou fazer? Eu não lembro disso aqui. Puxa, o pastor falou alguma coisa, mas eu não lembro do que foi que ele falou. Então, preste atenção. O que é que você precisa saber a respeito de salvação no final da aula de hoje, tá? Eu já estou falando para você, no final da aula de hoje, o que é que você precisa saber. E essas perguntas, a nossa avaliação final, ela estará baseada nessas perguntas. Então não tem para onde você correr, não é? Então, sobre salvação, o que é que você precisará saber? Primeiramente, o que acontece com o homem da parte de Deus mediante a salvação? Então você vai ter que explicar, não é só falar, não é o que acontece, justificação, adoção, né? Não é só falar isso, você vai ter que explicar cada um desses pontos, não é, gente? Porque tem muita resposta que vai ser sim ou não. Você tem que dizer o porquê que essa é a sua resposta. Tudo bem? Então, a pergunta número 1 é essa. O que acontece com o homem da parte de Deus, com o ser humano, não é? Quando eu falo homem, eu me refiro a ser humano. O que acontece com as pessoas da parte de Deus mediante a salvação? Segunda pergunta. Salvação. A salvação é por obras? Aí você vai dizer, essa tá fácil. Claro que não. Sim. Então, justifique a sua resposta. Você tem que justificar a sua resposta. É importante você colocar um texto bíblico na sua resposta, porque na verdade não é a sua resposta, é o que a Bíblia ensina. Isso é importante. Então você precisa colocar um texto bíblico em cima dessa resposta. Estão anotando isso aí? Anotaram a segunda? Então já estou dando para você o norte da nossa avaliação final. Então, ao final da nossa matéria de hoje, desse assunto, desse módulo chamado de salvação, que nós terminamos hoje, você vai ter que saber responder essas perguntas. Pergunta número 3. Uma vez que somos salvos, nós perdemos a salvação? Nós perdemos a salvação? Essa é uma das perguntas mais presentes na mente de muitos dos cristãos. Muitas igrejas evangélicas, muitos membros de igrejas evangélicas acabam fazendo essa mesma pergunta. Talvez você já tenha feito essa pergunta, bem provável você já fez essa pergunta. E aí você precisa, como as outras, explicar, justificar a sua resposta. Você precisa explicar. E aí hoje nós vamos estar falando
desse ponto e as possíveis dúvidas que porventura você venha a ter, nós vamos tentar tirando, não é? Mas olha lá, eu estou dando para você as perguntas que você precisa dominar ao final, para nossa avaliação você não ficar ali preocupado. E agora? O que eu vou fazer? Eu não lembro disso aqui. O pastor falou desse assunto, mas eu não lembro. E a prova vai ser objetiva. Questões de múltiplas escolhas, né? Porque senão a gente perde muito tempo escrevendo. Na correção, a gente perde muito tempo. Então vai ser múltipla escolha. Alternativa A, B, C, D e E. Né? E não vai ter pegadinha. Se você conseguir dominar essas perguntas, você vai tirar nota máxima. E olha só, eu estou vendo um grupo de pessoas extremamente inteligentes. Olha para o seu irmão do lado, olha a cara dele. Olha o tamanho da cabeça dessa criança. Isso é inteligência. Isso é inteligência. Só são 5 perguntas sobre salvação, tá? Pergunta número 4. É possível você ser salvo e viver na prática do pecado? Por quê? Se a sua resposta é não, então, por quê? Explique melhor isso aí. Não coloque apenas sim ou não. E, finalmente, para terminar essa série de 5 perguntas, aí vai a 5ª e a última. Quando uma criança, ela morre, o que acontece com ela? Alguns vão falar, pastor, ela vira um anjinho. O que a Bíblia diz? Se a criança vai para o céu, não deu tempo dela fazer uma decisão pública a respeito de Jesus, ela vai para o céu? Então, essas são as 5 perguntas chaves a respeito desse primeiro módulo de Doutrinas 1 que nós iremos concluir hoje. Tudo bem? Então é o seguinte, preste atenção. Eu vou fazer uma breve revisão daquele assunto que nós abordamos, iniciamos na semana passada. Então vamos lá, passando adiante. Nós conversávamos na semana passada a respeito de doutrina, significado da palavra doutrinária. Estamos estudando doutrina. Doutrina da igreja, não é? As doutrinas importantíssimas nas Escrituras, que acabam servindo de norte, né, para as nossas vidas. E nós precisamos de aspectos doutrinários, porque senão daqui a pouco um fala uma coisa, outro fala uma coisa, e aí? Quem tem a verdade? E nós, como cristãos, nós temos a obrigação de conhecermos essas verdades fundamentais da Bíblia, que nos são apresentadas nas Escrituras de forma sistemática. Então preste atenção, é um dever nosso nós conhecermos esses aspectos doutrinários, até mesmo para saber onde está a nossa fé. E nós sabermos responder àqueles que questionam a nossa fé. E você vai, não, olha aqui o que diz nas Escrituras. Né? Então é importantíssimo nós conhecermos esses ensinos ou instruções da palavra de Deus a respeito de determinados assuntos. E esse é um ponto importante, que a Bíblia, ela nos apresenta de uma forma sistemática, clara, esses vários aspectos importantíssimos que nós encontramos nas Escrituras. Como, por exemplo, a respeito da salvação. O que nós não podemos fazer
é olharmos um texto isolado e nós descontextualizarmos. Por isso que nós temos que observar de forma sistemática. Nós não podemos olhar um texto isolado. Nós temos que olhar o todo, o que é que as Escrituras falam a respeito desse assunto. E aí nós vamos começar a montar o quebra-cabeça a respeito daquele assunto. E as coisas se tornam mais fáceis de serem entendidas por todos nós. E aí conversávamos ainda na semana anterior a respeito da aplicação da salvação. E aí nós olhamos da perspectiva de Deus. E gente, preste atenção. Eu estou passando um pouquinho rápido, porque senão a gente não termina essa revisão agora, e eu não vou conseguir começar o assunto novo. Então nós falamos a respeito da perspectiva da salvação, né? Da parte de Deus. Ou seja, o que acontece, o que Deus faz em relação ao homem? Primeiramente, nós nos tornamos justificados. E aí eu conversava com você na semana anterior e falei para você que essa justificação nos lembra um tribunal, onde o ser humano culpado, nós somos culpados porque nós nascemos em transgressões. A Bíblia fala que não há um justo sequer. Você pode tentar por suas próprias forças viver uma vida correta, não é? E nós queremos viver uma vida correta, mas se nós formos olhar o parâmetro de Deus, nós nunca vamos chegar nem próximos da perfeição divina, porque nós falhamos, nós erramos, nós pecamos no pensar, nós pecamos quando pensamos em nós mesmos, e nos preocupamos apenas com nossa própria necessidade e nos esquecemos do nosso irmão. Nós estamos pecando. Nós pecamos quando nós pensamos mal do nosso irmão. Ih, lá vem o fulano. Está pecando. Então, você está vendo a complexidade da coisa. Então nós, seres humanos, condenados, porque nós nascemos no pecado, nós estamos separados de Deus. E aí que entra o fator justificados. Deus nos absolveu, nos declarou justos através do que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. Então, primeiro ponto, nós nos tornamos justificados. Segundo ponto que nós olhamos na semana anterior, além de justificados, até mostrei para você essa figura, não é? Depois que somos justificados, o que acontece com a gente? Nós somos regenerados. Acontece a regeneração e a adoção. E aí você tem que lembrar de uma cena familiar. Uma cena familiar. A palavra regenerar significa fazer uma reforma. Você estava condenado, você estava perdido e Deus consertou a sua vida. Que coisa legal, não é? Não que você não vai errar nunca mais. Apesar de que você não queira errar, você não vai querer errar. Mas Deus consertou a sua vida, não que você não vai errar mais, é que quando Deus olha para você, Deus não vê o Júnior um pecador. Deus, Ele não vai olhar para o Ricardo falho. Deus vai olhar pelo sangue de Jesus que foi derramado na sua vida e tornou você justo, regenerado, você foi reformado e agora você é adotado na família de Deus. Olha que coisa legal, né? E você tem um monte de outras pessoas que estão do seu lado, que torcem por você. É isso que você tem que entender, é essa adoção que é importante nós compreendermos, que as pessoas precisam valorizar. Esse momento em família eclesiástica, a família da igreja,
Isso é importante. Por isso que quando Deus ensina a respeito de disciplina nas Escrituras, Ele quer que as pessoas sintam essa falta. É através de sentir essa falta, desse calor, desse amor, dessa atenção, elas se arrependam dos seus pecados e passem a consertar os erros cometidos. Por isso que é importante, diante da disciplina que a igreja às vezes, né, coloca baseado nas Escrituras, não baseado em preceitos humanos. Não são dogmas, né? Dogmas não querem dizer nada, porque dogmas são criações humanas que estabelecem regras. Não, nós temos que estar baseado na palavra de Deus, não no nosso pensamento. E aí, diante daquela disciplina, você realmente vira as costas. Mas pastor, isso é amor. Eu viro as costas para ele mudar. Às vezes dá um aperto no coração, mas eu viro as costas para ele olhar. Puxa vida, faz falta aqueles irmãos. E aí se arrepender, estamos aí de braços abertos, né? Porque nós somos regenerados e adotados, fazemos parte dessa família, a família de Deus. E é tão legal você saber que tem pessoas orando por você. É tão legal você ter com quem ligar naquele momento difícil, né? Aí tem aquele irmão que você pode ligar. É tão bom isso. Isso é a bênção de nós fazermos parte dessa família. E finalmente, nós falamos de santificação, né? Santificação, a aplicação da salvação. E quando nós olhamos essa palavra, sugere a ideia de um templo. É por isso que nós olhamos nas Escrituras, tanto o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, como também em Atos, ele nos apresenta a mesma coisa, que nós somos templos do Espírito Santo. Nós. E uma característica do templo, da habitação do Espírito Santo, era santificação. Aquilo era santificado, era tão santificado, tão consagrado, que existiam algumas regras. E que regras eram essas, né? Regras estabelecidas. A pessoa não podia entrar no tabernáculo de qualquer forma. A pessoa não podia comparecer no Santo dos Santos, quando o templo foi construído, de qualquer forma. Não podia ser leviano com as coisas de Deus. Por isso que era uma corda, entrava amarrado numa corda, porque se o cara tivesse errado, ele morria lá na hora, e outro não podia entrar, então tinha que puxar a corda. Senão morria, quem entrasse morria de novo. E aí que entra a questão de nós sermos templo. Nós somos templo do Espírito Santo. E nós nos tornamos santificados quando nós entregamos nossas vidas a Jesus, santificados pelo que Jesus fez no Calvário, no nosso lugar. Santos pela obra redentora de Cristo. É essa ilustração que nós observamos olhando para essa palavra chamada santificação. Aí eu vou pular um pouco dos outros aspectos que eu li na semana passada, que nós vimos na semana passada. Eu estou observando aquilo da revisão que tem a ver com as perguntas que eu fiz para você. Eu vou pular agora para o slide número 11. Quando nós olhamos o plano salvador de Deus, é interessante que em toda a história da humanidade houveram perguntas, interrogações a respeito de uma vida após esta. O que acontece depois da morte? E daí, para onde é que eu vou? Também questionamentos a respeito de onde que eu vim, né? De onde que eu vim? Como é que o ser humano pisou nessa terra?
E essas perguntas, em cima dessas dúvidas, as pessoas então buscavam de alguma forma se salvar, né? Se salvar. E de alguma forma queriam encontrar um paraíso. Ou um outro adjetivo que usavam, né? Queriam encontrar um paraíso. Quando a palavra de Deus nos fala a respeito do plano salvador de Deus, olha, primeiramente você tem que entender que é pela graça, é a graça de Deus. Aí nós observamos na semana passada, eu já dei na semana passada, eu toquei nesse ponto na semana anterior. Aí nós olhamos Efésios capítulo 2, versículo 8, e falamos que a questão da graça quer dizer um favor não merecido. Era como se pegasse aqui, botasse a mão no bolso, vi ter alguma coisa, e chegasse, quem quer isso aqui? Eu tenho uma nota de 50, uma onça aqui no meu bolso. Não estou brincando, não tem onça não, tá? Só tem papel. E chegasse que você toma, é seu isso aqui. E você se perguntasse, o que eu fiz para merecer isso? Você não fez nada. Você não trabalhou. Você não se esforçou. Talvez você fique até constrangido, né? De eu ter dado para você aquela onça. Uma nota, tá? Não estou querendo seu mal não, viu? É uma nota. E você não fez nada por aquilo. Isso é a graça. Assim é a graça de Deus. Não é porque nós merecemos. Porque é interessante que o profeta fala que as nossas melhores obras são comparadas a trapo de imundícia. O absorvente do Velho Testamento. As nossas melhores obras. Isso é se comparando com a grandeza de Deus. Você está entendendo? Com a santidade de Deus. Então não é pelo que nós fizemos, gente. É pelo que Jesus fez na cruz do Calvário. Em Efésios 2, capítulo 2, versículo 8. Ele fala exatamente disso. Que a salvação é pela graça. Mediante a fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Até a fé, quem coloca é Deus em nossos corações. A única coisa é nós abrirmos os nossos corações, entendeu? Porque Ele coloca a fé. Ele fica lá incomodando. A única coisa, eu vou abrir meu coração, eu não vou precisar fazer nada. Porque a fé quem colocou foi Deus. Então a salvação é uma obra totalmente vinda de Cristo, dependendo de Cristo, não de nós mesmos. É pela obra de Cristo na cruz do Calvário, pelo que Cristo fez por mim na cruz do Calvário, pelo que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Não é por nossos esforços. E essa é a grande questão. A humanidade, por suas falhas, por seus erros, como humanos, nós tentamos conquistar. E às vezes se torna difícil de compreender a graça de Deus. Mas porque nós somos acostumados, nós somos socialmente acostumados a toma aqui, me dá de lá, não é? É uma troca. Eu faço e ganho. Eu ajudo e sou beneficiado. Eu vou ter alguma coisa em troca. Né? Nós somos uma sociedade que fala com barganha, não é? Não é assim que nós somos. Mas a obra salvadora de Cristo não é porque você merece. Você não merece nada. É porque Cristo morreu na cruz pelos seus pecados. Que coisa maravilhosa. Cristo morreu na cruz pelos seus pecados. E o que acontece quando nós somos salvos? Eu vou terminar essa parte com esse último slide, para nós começarmos o assunto proposto na aula de hoje.
O que acontece quando nós somos salvos? Primeiramente, o que acontece? O pagamento de Jesus lhe é imputado. O pagamento de Jesus lhe é imputado. Olha que coisa legal. É como se fosse uma substituição. É como se você tivesse aprisionado. Imagina só a situação. E chegasse alguém lá e dizer: não, eu vou ficar no lugar dele. Eu vou ficar no lugar dele. Libera. Deixa ele sair. Foi isso que Jesus fez. Se fez pecador no nosso lugar. Se fez pecador no nosso lugar. Então o pagamento de Jesus lhe é imputado. Ele morreu naquela cruz pelos seus pecados. Esse foi o pagamento. Segundo ponto. Nós recebemos, quando nós abrimos os nossos corações e somos salvos, alcançados pela graça de Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. Efésios, você pode anotar essa passagem de Efésios capítulo 1, versículo 13. Você pode botar essa passagem aí, tá? Efésios 1, 13. E é isso que você tem que compreender. Olha, é esse Espírito que agora habita em nós que vai fazer com que o templo, você é templo do Espírito Santo, você é o templo do Espírito Santo, esse templo seja santo. É Ele que vai mudar nossas vidas, não somos nós mesmos, não é nós que vamos mudar, não. Ele vai mudar nossas vidas, Ele vai transformar as nossas vidas, devagar, não é do dia para a noite. Quando você peca, você não fica entristecido porque você pecou? Você não fica ali, puxa, por que eu fiz isso? Por que eu peguei aquele cigarro? Por que eu tomei aquela cerveja? Por que eu fiz isso? Não, Senhor. Por que eu briguei com o meu cônjuge? Por que eu briguei com o meu vizinho? Esse é o Espírito de Deus que agora habita em você. E esse Espírito não quer que você se conforme ao pecado. Ele quer que você seja como Jesus. E é Ele que vai mudar você pouco a pouco. A mudança não é assim. Sabe qual é o nosso problema? Nós queremos que as pessoas mudem da noite para o dia. Mas isso não acontece. Não é da noite para o dia. Deus vai trabalhando. Deus vai trabalhando na vida das pessoas. É Deus que vai trabalhar. Não queira ser o Espírito de Deus. Às vezes nós queremos fazer o trabalho do Espírito de Deus. Irmão, não pode. Não. Você se torna chato. Você não é o Espírito de Deus. Deixa que Deus vai trabalhar. Deus é que vai mudar. Deus é que vai agir. É Deus que vai fazer. Não, pastor, mas Deus usa as pessoas. Deus usa, mas espere as oportunidades, espere o momento para quando você falar, aí tem peso. Quando você falar, a pessoa vai parar de escutar, mas às vezes você se torna tão chato o tempo todo, batendo na mesma tecla, que acaba espantando, e as pessoas ignoram o que você fala. Quando nós somos salvos, o que acontece? Nós nos tornamos filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Coloca esse versículo também com você. Mas todos quanto receberam, os que creram no seu nome, se tornaram filhos de Deus. E é isso mesmo, que presente maravilhoso. Nos tornamos filhos. João capítulo 1, versículo 12. E agora é o seguinte. Você já percebeu que o pai é cuidadoso com o filho? Já? Você já viu alguém corrigindo o filho do outro? Batendo no filho do outro? Não deveriam, né? Pois é. Agora você vai ser filho de Deus, irmão. Te prepara. Ele vai cuidar, mas ele vai também, apronta para você ver. E olha só, vai mandar ver. Quarto aspecto que acontece com a gente: nós recebemos vida eterna.
Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois a lei da liberdade do Espírito me libertou da lei da morte, libertou da lei do pecado e da morte. Romanos capítulo 1, versículo 1, capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 1. Pode anotar essa passagem. Como eu havia falado para você, começa o processo de santificação. Deus começa a trabalhar na sua vida. Deus começa a mudar você. Deus começa a agir na sua vida. E Ele é que vai mudar. Às vezes nós queremos ser imediatistas. Nós queremos fazer do nosso jeito. É Deus que muda as pessoas. Não queira ser um juiz. Não queira ser um Espírito de Deus na vida de ninguém. É Deus é quem muda. Deus é quem transforma. Ore mais. Talvez Deus lhe mostre algumas coisas para você orar pelaquela pessoa. Ore mais. Mas é Deus é quem muda. Deus é quem transforma. E a mudança não é do dia para a noite não, mas a mudança vai acontecer. Romanos capítulo 8, versículo 28. Esse é o versículo que você pode colocar nesse último ponto. Romanos capítulo 8, versículo 28. Mas o que primeiramente o conheceu... Não é 28, não é 29. É 29. Você pode até conferir na sua Bíblia, por favor. Mas o que primeiramente conheceu, também o predestinou para se tornar conforme a imagem do seu Filho, para que ele fosse o primogênito dentre muitos irmãos. É 29, é isso aí. 8:29. Você vai mudar. Porque Deus vai mudar você. E essa mudança começa aqui, nessa vida, aqui e agora. E ela se completa de uma vez por todas, quando nós estivermos no nosso novo corpo. Olha que coisa legal. Aí sim, não terá mais pecado, não terá mais nada. Nós vamos mudar completamente. Da água para o vinho. Agora sim, vamos para a segunda parte a respeito de salvação. Aqui, olha. E é disso que nós vamos nos propor na aula de hoje. Alguns daqueles pontos que eu abordei anteriormente, nós não tínhamos visto semana passada, né? Apesar de que eu queria ter terminado semana passada, mas nós não vimos, mas terminamos. Nessa aula, na aula 2 desse módulo 1, nós vamos falar a respeito de dúvidas frequentes. Existem dúvidas a respeito da salvação. Eu tenho certeza que você tem algumas dúvidas. Se você não tem tantas dúvidas, por quê? As suas dúvidas um dia já foram tiradas. Mas você já teve dúvidas a respeito deste assunto. Então, vamos começar com a primeira dúvida que nós temos. E eu vou sempre começar com perguntas. Então, vamos lá. Primeira, nós perdemos a salvação? Se você perder, você fica procurando um momento, não é? Nós perdemos a salvação? E é legal, porque na verdade, gente, é muito peculiar nós falarmos disso, porque às vezes as pessoas ficam com tanto medo, brigou com o marido, aí está lá dormindo, sentindo uma dor no peito, ai, se eu morrer eu vou para o inferno. Já pensou? Tem gente que todo dia dorme com esse pensamento. Se eu morresse, eu vou. Então vamos começar
para nós entendermos essa pergunta e nós sabermos argumentar em cima dessa pergunta, não é? É importante isso. Vamos a alguns questionamentos, tá? Vamos a alguns questionamentos para nós conversarmos melhor a respeito dessa pergunta que foi levantada. Vamos lá. Perdendo a salvação, como eu falei agora há pouco, as pessoas vão ficar com medo. Eu posso dormir salvo e no outro dia já não estou mais. É daquele medo. E o medo não é legal. Já pensou se você convive com uma outra pessoa pelo medo, com medo de deixar você vai viver em paz? Com medo. Você está do lado do seu cônjuge e você não sabe o que vai acontecer amanhã. O medo permeia e você fica ali preocupado. Será que vai? Será que não vai? Será que fica? Será que não fica? E aí você não fica em paz, não é? Ao mesmo tempo, se nós não perdemos a salvação, então pronto, as pessoas podem ficar pecando à vontade. Opa, legal, né? Então eu posso dar uma pecadinha ali, outra pecadinha lá, e tudo bem, tudo vai ser numa boa. Tudo vai ocorrer legal, tranquilo, sem nenhum problema. Tem esse outro lado da moeda? Uma vez eu conheci uma pessoa arrogante. Havia frequentado a igreja batista por muitos anos. Estava afastado de Deus. Vivendo uma vida complicada. Chegou com cigarro. Deu um bafo, uma bafada para cima de mim. Uma vez salvo, sempre salvo. E aí, o que você me diz disso? Então, essa pergunta, ela não é tão simples como você pode achar que é, mas nós temos as respostas nas Escrituras. Isso nós temos que tranquilizar os nossos corações. Mas você entendeu o contexto? Você entendeu a complexidade da coisa? Vamos começar olhando alguns versículos. E aí eu quero ler com você alguns desses versículos. Vamos lá, olha aí, anote esses versículos. Então vamos primeiro começar com a leitura de 1 João capítulo 4. 1 João 4,18, tá? Vamos começar com esse versículo. Olha o que diz: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então olha aí, Deus não quer que a gente viva com medo. Não é legal viver com medo, né? Não é bom. Mas apesar de que em alguns momentos o medo é agradável, né? Eu tenho medo em alguns momentos, não de perder a salvação, mas se eu pecar, a lapada vai comer. Eu não tenho dúvida disso. E detalhe, quanto mais você é maduro na fé, mais intolerante o pai fica. Você está ali caminhando, mas pastor, Moisés, você lembra de Moisés? Moisés apenas contemplou a terra prometida de longe, não entrou, porque havia teimado com Deus. Deus mandou tocar na rocha, bateu na rocha, com raiva. Tá aqui, vocês querem água? Pá! Água para vocês. Você entendeu? E quando nós somos maduros na fé, a intolerância é assim. Então, você fez aqui lavar a porrada, toma, meu, a não ser que o cabra não seja filho, né? A não ser que não seja filho. Vamos olhar agora essa outra passagem. Capítulo 3, versículo 9.
Olha o que diz: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Essa semente de Deus é o Espírito Santo, tá, gente? Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Então olha lá, vamos aqui. Já tá. Esses 2 versículos, eles já levantam respostas para os 2 questionamentos. Se eu sou nascido de Deus, eu não consigo viver na prática do pecado. Pastor, quer dizer que nós nunca vamos pecar? Não, você vai tropeçar, mas opa, peraí, eu vou me levantar. Ó, Senhor, por que eu fiz? Já vai consertando. É diferente de você errar no momento e de você viver naquela prática. É totalmente diferente. Quando você é nascido de Deus, a semente de Deus está em você, você não vai conseguir viver na prática do pecado. Você vai até pecar, mas você não vai viver na prática do pecado. Você está entendendo? Porque o Espírito de Deus está em você, e esse Espírito que habita em você, ele vai moldar sua vida, ele vai incomodar você de todos os jeitos. Você precisa se conformar à imagem do seu Filho Jesus. Lembra do versículo que eu compartilhei com você? A imagem do seu Filho Jesus. Então nós estamos, as coisas estão começando a clarear, mas vamos continuar observando. Então vamos lá, agora vamos ver os argumentos, e 2 argumentos importantes nós vamos ver. 2 argumentos importantes a respeito da salvação. 2 argumentos para fazer você entender de uma vez por todas e acabar com as suas dúvidas. Assim como a salvação não depende de você para adquirir. Já está claro isso? A salvação não depende da gente para adquirirmos. Porque, como nós falamos, é pela graça. Não é por nossas obras. Da mesma forma, ela não depende da gente para assegurá-la. E nós temos várias passagens, inclusive eu deixei anotado para você, para que você pudesse anotá-las e depois lê-las. Mas nós vamos observar algumas dessas passagens para nós termos essa completa compreensão. Então olha só, eu vou ler João capítulo 1, versículo 13. Agora eu vou ler o versículo. Os quais, se referindo aos salvos, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, o novo nascimento, que é a salvação, a vida eterna que nós recebemos em Cristo Jesus, isso não veio de nós, isso veio de Deus. Não foi por nossos esforços. Foi Deus que enviou seu Filho Jesus, morreu no nosso lugar e nos concedeu esse presente da vida eterna. Romanos capítulo 3, versículo 10 a 12. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há ninguém sequer. Então preste atenção. Quando a Bíblia fala que não há nenhum justo, nós, quando procuramos a Deus, quando nos preocupamos com a parte espiritual e pensamos, poxa, eu tenho que procurar uma igreja, eu tenho que levar minha família para a igreja, isso não vem de você não, isso já é Deus trabalhando em você. Quem faz isso é Deus. Agora imagina quando o Espírito de Deus for tirado dessa terra, não é? Que isso vai acontecer no período final, vai ser tirado dessa terra. Imagina a loucura que vai ficar, porque não vai ter mais quem coloque essa necessidade nos corações humanos da espiritualidade, das coisas de Deus.
E o ser humano não há nenhum justo, não há nenhum que faça o bem, não é? Essa é a característica humana. Então, isso não veio da gente. Esse desejo pela vida eterna não veio de você, foi Deus que colocou em você. Aí você entendeu, gente, é impressionante. Aí você percebe o quanto a salvação é obra de Deus. Porque até a fé foi Deus que colocou, entendeu? Até a fé foi Deus que colocou. E ele coloca, pastor, por que não coloca no coração daquele traficante do lado da minha casa? E quem disse que não colocou? E quem disse que não coloca? O problema é que ele resiste. Entendeu? Você não resistiu, você está aqui. Em todo mundo, não é? Não é um grupo de pessoas. Deus coloca esse desejo no coração de todo mundo. João capítulo 15, versículo 16. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então, gente, entenda esse ponto que eu coloquei para você. Entenda isso. Se poder querer a Cristo pela minha própria vontade, eu também posso me afastar de Cristo pela minha própria vontade. É isso que o apóstolo Paulo tanto bate no livro de Romanos. Da mesma forma, olha só, é isso que eu quero chegar com você. Da mesma forma que o buscar a Deus foi algo que Deus colocou no meu coração, Deus fez com que eu me aproximasse dele. Da mesma forma, Deus é quem assegura a minha salvação. Você está entendendo? E aí, entenda uma coisa, um raciocínio bem lógico, que eu quero que você entenda. Bem lógico, olha só, isso é importante. Se eu perco a salvação, então ela não é mais pela graça, e sim pelas minhas obras. Na minha mente, esse pensamento é muito lógico. Eu não sei se consegue ser lógico na sua mente. Mas se depende de mim para manter, então, gente, não é graça, é obras. Eu tenho que trabalhar para conquistar, eu tenho que trabalhar para permanecer. E não, foi Jesus quem fez por mim o que Jesus fez por mim naquela cruz. E assim como não dependeu de mim para ser salvo, não depende de mim para me manter salvo. Aí eu tenho certeza que na sua mente tem algumas perguntas pairando. E pastor, aqueles que se desviaram, calme. E aquele que é uma coisa na igreja e outra no mundo, calme aí. Essas perguntas vão ser respondidas. Nós vamos falar disso também. Mas você precisa compreender esse raciocínio lógico. Se a salvação é pela graça, pelo que Deus fez, então, da mesma forma que não dependeu de mim para ser salvo, mas pastor, eu tive que levantar minha mão, mas quem colocou esse desejo no seu coração? Foi Deus. Pastor, eu tive que ter fé. Quem colocou a fé no seu coração, em Efésios 2:8 diz, foi quem? Deus. Entendeu? Da mesma forma que não dependeu de você para alcançá-la, não pode depender de você para mantê-la. E se nós afirmarmos que nós perdemos, então, irmãos, é obras. Eu tenho que fazer por merecer. E a graça é o que Jesus fez no meu lugar. Não o que eu mereci, mas o que Jesus fez por mim naquela cruz do Calvário. E aí que você tem que entender que existe duas posições distintas quanto à salvação. A posição dos armenianos, eles falam que todos nós nascemos com uma faísca de bem nos nossos corações. Todos nós nascemos com essa faísca do bem, e que o homem está espiritualmente morto.
E que existe dentro do homem a capacidade de fazer essa faísca acender e você se tornar salvo. E da mesma forma, essa pessoa depois pode rejeitar a salvação pela sua própria vontade. Essa é a posição arminiana e está totalmente errada. A outra posição das escrituras, muito comum nos escritos do apóstolo Paulo, é que a salvação não depende de mim para alcançá-la. Da mesma forma, não depende de mim para mantê-la. Foi a obra de Cristo. Aí você está pensando, pastor, então o pessoal peca à vontade aí. Calma aí, meu irmão, a gente não acabou ainda. Porque se você é salvo, você não consegue ficar na prática do pecado. E se você consegue ficar na prática do pecado, você nunca foi salvo. Você se engana. Quando Jesus fala no Evangelho, muitos dirão naqueles dias, Senhor, Senhor, expulsei demônios em teu nome. Eu profetizei em teu nome. O que Jesus falou para eles? Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. É porque eles nunca foram salvos. E é isso que as pessoas confundem. Entendeu? Quando você vê a pessoa lá se removendo na lama, fazendo tudo de errado, e aí, meu amigo, nunca foi salvo. E tem muita gente assim. É o convencido, não o convertido. Sabe? E às vezes eu falo para os jovens, é muito legal você vir para uma igreja como a nossa, que é legal. Porque às vezes eu me pergunto, eu converso com o Fred, rapaz, o que aquele cara quer na igreja? Por que não cria logo vergonha na cara? A resposta é simples, porque é bom estar numa igreja amiga, onde é uma igreja amiga, não é legal? Está num lugar que a igreja é amiga, todo mundo se cumprimenta, todo mundo se ajuda, onde tem às vezes algumas coisas legais que acontecem. Por isso. Entendeu? Por isso. Aí, mas fica ali dentro e não larga a velha vida, porque nunca foi salvo, gente, por isso, não é por outra coisa. Mas nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Hoje ainda, se Deus quiser. Porque nós vamos continuar. Eu quero compartilhar com você. Aí tem várias passagens. Eu queria que você lesse essas passagens na sua casa. Que são várias passagens. Se eu for ler todas as passagens, a gente não vai terminar a nossa aula hoje. São várias passagens. Eu quero compartilhar com você uma referência que gera muitas dúvidas. E que as pessoas que dizem que se perde salvação, usam essa referência. Lembra que eu falei? Nós temos que estudar o aspecto doutrinário de forma sistemática. Ou seja, nós não podemos olhar para um versículo, nós não podemos olhar para nós temos que estudar de forma sistemática, para nós não pecarmos e não cairmos no erro, né? Então tem um texto que é muito comum e as pessoas utilizam muito esse texto para mostrar que a salvação se perde. Está aqui, esse texto. Não copie não, tá? Só copie a referência. 1 Pedro capítulo 2, verso 20 ao 22. Só copie a referência, tá bom? Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espera aí, eu quero dar um contexto. Está falando dos falsos mestres, tá? Daqueles que inclusive pregavam em igreja. Gente, é o que mais tem. Só o tempo para mostrar se a árvore é boa ou ruim. E é impressionante como o tempo mostra. Por isso que às vezes chega uma pessoa nova na igreja e fica aquela agonia. Veja se a árvore é boa ou ruim. E o tempo vai mostrar. Você tem que ter essa percepção, né? E o tempo mostra. E o tempo mostrou desses falsos mestres. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles o que é verdadeiro, o provérbio. O que é verdadeiro o provérbio. O cão voltou ao seu vômito. Você já viu um cão voltando ao seu vômito? Quem já viu isso acontecendo? O cão,
Dessa vez ensopado, ração empapada. E ainda, a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Gente, vamos entender esse texto aqui? Quem já conhece esse texto? Eu quero pegar as duas partes desse texto que estão marcadas, tá? Vamos pegar a primeira parte. Olha, você tem que entender as Escrituras. E para você ter argumento e você saber defender sua fé. Esse é o problema dos cristãos por aí. Não sabe defender sua fé. Não sabe nem por que estão dentro de uma igreja. Por que tu vai naquela igreja? Hã? Como? Não sabe nem por que está ali. Então vamos lá, primeira parte. Aqui. Esse versículo. O versículo 20. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então está falando de pessoas que uma hora estavam no pecado, depois deixaram aquilo. Deixaram aquilo. Você já viu uma pessoa parar de beber e depois voltar a beber? Você já viu um amigo chegar com você? Eu não bebo nunca mais. Puxa, legal, determinado, né? Depois de 3 meses ele parece embriagado, com o pé inchado, desse tamanho o pé dele. Pé inchado. Já viu? Quem já viu isso? É o que o texto está falando. É tão comum. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em um estado pior do que no princípio. É pior. Sabe por que é pior? Porque antes você estava na ignorância e agora você conhece a verdade. Porque mesmo que você esteja convencido e você vem para a igreja, mas não está convertido, está feio, então foi o teu caso, meu irmão. Porque agora tu conhece a verdade. Então o negócio está feio. E é exatamente isso, olha. Aqui, ó. O texto afirma apenas que houve uma mudança momentânea. E nada mais. Eu vou provar isso para você na última parte que a gente vai ver. Do versículo. Mas o texto não fala nada, não vamos forçar o texto. O texto não fala que o cara era salvo e deixou de ser salvo. O texto fala que vivia no pecado, abandonou o pecado e agora voltou. Assim como tantas pessoas que vão para um centro de recuperação, eu não vou mais usar droga. E depois volta. Você entendeu? E lá no centro de recuperação ele recebeu todos os mecanismos, todos os meios, toda a ajuda para deixar aquela vida. Então, da mesma forma, o cara vem para a igreja, recebe todo o apoio, que entende que Jesus está no nosso meio e que Ele é o Salvador, mas volta a viver na mesma vida longe de Deus de antes, simplesmente. Ou seja, não houve mudança. Aí tem gente preocupado. Pastor, estou preocupado agora com o meu genro. Porque o meu genro, ele tomou uma decisão lá no Viva Páscoa do ano passado. E ele voltou a beber, pastor. Então o bicho está feio. Gente, não entenda mal as coisas. Bem provável, uma pessoa que luta contra um vício, ele vai ter recaída no início. É muito provável. Uma vez um irmão me ligou: pastor, eu estou me sentindo horrível. Eu estou com vergonha. Eu disse para ele: eu não te vi na igreja domingo, mas estou me sentindo mal. O que foi que houve? Eu bebi, enchi a cara. E que eu nem sei o que eu fiz. Ele não é salvo? Pelo contrário,
fato de estar se sentindo mal prova que é salvo, porque não tem mais alegria, prazer no pecado. Então, não me entenda mal. Não me entenda mal, tá? Vamos voltar aqui ao texto. A última parte do texto, que é a parte chave do texto. A última parte aqui, olha. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio. O cão voltou ao vômito, e ainda a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Gente, aqui nós temos o texto chave, a parte chave desse texto. Que, olha, manteve a mesma natureza. Ou seja, o cão, o cachorro, não perdeu a natureza. Mesmo que você cria dentro de casa, no momento volta a comer o próprio vômito. Um porco, mesmo que você dê um quarto, uma cama, abriu a porta, vai para a lama. O que isso quer dizer? Não perdeu a natureza, não foi transformado. Por isso que neste caso, esse texto faz referência a pessoas que nunca foram salvas. Você está me entendendo? Porque nunca deixaram de ser como cachorros, nunca deixaram de ser como porcos, nunca foram salvas. Por isso que o provérbio é verdadeiro nele. Ele continuou sendo cão, ele continuou sendo porco. Porque quando nós somos salvos, nós somos transformados, deixamos de ser aquele cão, deixamos de ser aquele porco. Ah, pastor, não vamos pecar mais? Nós até vamos, e quando você tentar comer o vômito, você vai entristecer e vai fazer mal a você. Quando você for para a lama, você vai se sentir mal, péssimo, e você não vai querer mais aquilo. Então, esse texto não fala que perdeu salvação. Na verdade, ele ensina que essas pessoas nunca foram salvas. Nunca foram salvas. Ponto final. Tudo bem? Aí tem essas duas passagens. Vamos ler essas duas passagens? Vou abrir aqui na minha Bíblia. Diz assim: Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem faz nós perseverarmos é Deus que está em nós. Ele vai fazer a gente perseverar até o fim, até o fim. Porque nós fomos transformados. Nós não somos mais cachorros. Nós não somos mais porcos. Porque o cachorro, o crente cachorro, tem crente cachorro, cachorra também. É o convencido, que diz que está na igreja, mas continua comendo o próprio vômito, as mesmas coisas de antes. É o crente porco, que fica se envolvendo na mesma lama. Não, se nós formos transformados, agora nós não vamos conseguir viver na prática do pecado. O Deus que agora habita em nós, Ele vai fazer nós perseverarmos até o fim. Até o fim. Entendeu? Até o fim. Pode vir o que vier, pode acontecer o que acontecer. Mateus capítulo 24, versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Muita gente olha para esse versículo, está vendo, pastor? Eu não posso desistir. Sim, é porque o salvo persevera. Por isso. Você pode até balançar, você pode até ficar para baixo, você pode até ficar triste um período, decepcionado com alguma coisa, mas você não vai abandonar a caminhada, porque o salvo persevera até o fim. Ele não desiste, continua firme. É interessante que Jesus nos deu um exemplo.
de um que estava entre eles, Judas Iscariotes, o filho da perdição. Ele se perdeu não porque ele perdeu a salvação, ele nunca foi. É interessante que o apóstolo João, quando menciona ele, que estava preocupado com o dinheiro que estava sendo gasto, ele fala, não é porque ele estava preocupado com isso, aquilo, mas porque ele cuidava do dinheiro e ele surrupiava uma vez ou outra. Não é porque ele se perdeu, não porque ele deixou de ser salvo, ele nunca foi, gente. E é isso que nós temos que entender. Nunca foi. Porque se somos, nós vamos permanecer até o fim, custe o que custar. Os salvos perseveram nessas duas coisas, na fé e nas obras. Olha só que interessante. E não é porque agora que eu me importo com as pessoas, eu me importo com o meu irmão. Eu vou ser uma pessoa melhor. Você pode, que já deve ter acontecido com você. Para terminar essa pergunta e passarmos para outra. Já deve ter acontecido isso com você. Pastor, já que eu não perco salvação, já que o salvo persevera até o fim, então por que às vezes eu tenho dúvida se sou salvo ou não? Por que isso acontece? Ter dúvida que você é salvo ou não quer dizer que você perdeu a salvação. Isso é muito comum acontecer quando nós estamos no início da caminhada cristã. Muito comum. Porque o diabo, ele quer causar dúvidas na sua mente. Ele quer confundir você. Ele quer a todo custo deixar você perturbado. Por isso que quando você tiver dúvidas a respeito da salvação, pode ser uma dessas duas coisas. Pode ser tentação, você está sendo tentado. O diabo está tentando você. O diabo vai tentar você. Ele quer perturbar você. E esses dois versículos falam exatamente disso, tá? Vamos ler esse primeiro versículo? Capítulo 2, versículo 3. 1 João 2, 3. Olha o que diz. Sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Outro versículo. 1 João 3,19. Assim saberemos que somos da verdade. Olha, filhinhos, versículo 18. Não amemos de palavra nem de boca, mas de ação e verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar. O aspecto que faz você ter dúvidas da salvação é pecado. Às vezes o pecado, você errou, você desobedeceu, aí você fica, será que eu sou? E o diabo aproveita, tu não é não. Tu é um lobo, está enganando. E coloca dúvida na sua cabeça. Pode ser porque você está perguntando alguma coisa. Pode ser pecado. Você não está obedecendo a Deus. Mas não quer dizer que você perdeu a salvação. Agora, olha só como é interessante isso. O diabo, deixa eu perguntar para você uma coisa. Vamos lá. O diabo ia colocar dúvidas a respeito da certeza da salvação. Ou seja, será que eu sou salvo? O diabo ia colocar dúvida em quem não é? Novamente, o diabo iria colocar dúvida na cabeça de uma pessoa que ela não é salva. Ele iria colocar? Claro que não, porque colocando a dúvida o cara fica, rapaz, eu preciso procurar Jesus. Não é verdade? Entendeu essa lógica? Então, o diabo, ele nunca colocaria dúvida em quem não é filho.
Agora ele coloca a dúvida em quem tem a salvação para causar perturbação, para tirar sua paz. Só o fato de você ter dúvida já pode mostrar que você é filho de Deus. Só o fato de você ter dúvidas. Porque tem dúvida quem tem. Quem não tem, o diabo não vai colocar dúvidas, porque já é dele. Ele não quer que essa pessoa procure a Deus. Mas aquele que já tem Deus, ele vai colocar lá: será que tu é, meu irmão? Tu está enganando. Tu está enganando o pessoal. Aí ele coloca dúvida na mente dessas pessoas, porque ele quer perturbar você. Agora sim, segunda pergunta, que não quer se calar. Sendo salvo, nós podemos pecar à vontade? Olha, estou salvo. Mas lembra a história daquela pessoa que eu falei para você no início? Meu irmão, uma vez salvo, sempre salvo. Sou eleito de Deus. O que você me diz? Você jamais vai viver na prática do pecado se você é filho de Deus. Jamais. Você não se conforma mais. Você não vai conseguir. Caso contrário, você vai experimentar a disciplina do papai. No livro de Hebreus, fala exatamente que assim como um pai disciplina ao filho que ama, Deus disciplina aquele a quem quer bem. Ainda fala mais: se você não é disciplinado, então você é bastardo, filho do diabo. É isso que ele fala. Porque você pode ser filho de Deus ou das trevas. Não tem meio termo. Então, se você peca e não acontece nada. Uma vez eu trabalhei com uma pessoa que frequentava a mesma igreja que eu. O cara era pilantra no trabalho. O cara inventava que estava de serviço, só que ele fazia escondido de mim, porque ele tinha medo de mim, de eu entregar ele na igreja. Ele pegava, dizia que estava de serviço para ir para o pagode. Naquela época do pagode, naquele tempo do pagode, faz tempo isso, né? Aí ele inventava que estava de serviço para ir para o pagode, enganando a mulher. Não acontecia nada com ele. Aí eu era novo convertido, eu coçava a cabeça, eu digo: Senhor, se eu faço qualquer coisa, eu apanho. Esse cara vive apontando, não acontece nada. Por que isso? Ele é melhor do que eu, é? Não, eu era melhor do que ele. Ele não era filho, e eu era. Quando nós somos filhos, se você aprontar, você apanha. E se você não apanha, cuidado, meu irmão. Cuidado, quando Jesus chega e voltar, você fica. Porque você não é convertido. Porque quando nós somos filhos, nós apanhamos. E a peia é feia, a peia é grande. Não é moleza, não. E a mão de Deus pesa, meu irmão. A mão de Deus pesa. Por isso você tem que parar para olhar de vez em quando. Senhor, está apanhando muito. Primeiro você diz: obrigado, Senhor, eu sou filho. Aí depois você diz: Senhor, o Senhor quer me ensinar alguma coisa? Senhor, me ensina logo, porque o meu coração é fácil de aprender. Não quero ficar apanhando o tempo todo, não. Tem gente que gosta de apanhar. Você gosta de apanhar? Você gosta de ficar apanhando o tempo todo? Eu gosto. Você é masoquista. Você gosta? Tem gente que gosta de apanhar aqui. Quando a minha mãe dizia: eu vou te bater, eu corria. Ela pegava o beco. Nunca gostei de apanhar. Também não quero apanhar de Deus, não. Então, basta uma vez. Senhor, opa, Senhor, peraí, Senhor, deixa eu consertar aqui, deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Deixa eu ver aqui. Não quero ficar apanhando, não.
Vamos observar os argumentos dentro das Escrituras que mostram que se você é salvo, você não consegue viver na prática do pecado. Então é isso que eu quero que você entenda. Gente, sabe por que muitos pastores dizem pelas igrejas por aí que salvação se perde? Não porque eles acreditam nisso. Porque muitos reconhecem que salvação não se perde, mas porque eles têm medo de pregar a verdade e o pessoal ir para o pecado. Olha a cabeça de jirico deles. Se eu for pregar na minha igreja que ninguém pede salvação, todo mundo vai pecar à vontade. Olha o bestado como é que é. Se nós somos salvos, nós não vamos conseguir viver na prática do pecado. Nunca. Jamais. Nós queremos nos conformar como Jesus. Não vamos conseguir. Argumentos. Aí nós vamos ver algumas passagens. Primeiro argumento. Os que vivem na prática do pecado nunca foram salvos. Pastor, aquele meu irmão que desviou do meu grupo, agora está na bagaceira, e aí perdeu a salvação? Não, nunca foi salvo, é diferente. Eu quero que você anote essas passagens. E nós vamos ler essas passagens, viu? Nós vamos ler. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provais a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Senão é que já estáis reprovados. O apóstolo Paulo escreveu para a gente que estava dentro de igreja. E não eram pessoas que tinham perdido, não. Nunca haviam sido salvas. É diferente. Nunca. Porque se são, não conseguem permanecer na prática do pecado. Outra passagem. Tiago capítulo 2, versículo 17. Olha o que diz: assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas se alguém dirá: você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Não tem jeito. Se nós estamos em Cristo, a nossa vida vai ser um resultado dessa decisão. Um resultado, nós vamos mudar. Não é de nós mesmos, não é da nossa força. Deus vai nos transformar completamente. Não tem para onde correr. Nós vamos mudar. E agora as obras vão ser um reflexo da nova vida que nós temos em Cristo Jesus. As coisas são diferentes. Não vai ser mais como antes. Vai ser totalmente diferente. Então, o primeiro argumento: os que vivem na prática do pecado, olha, não esqueça disso, eles nunca foram salvos. Essa é a questão. Nunca foram salvos. Segundo argumento. O segundo argumento é a parábola do semeador. Você conhece a parábola do semeador? Né? Bem conhecida, Jesus contando a respeito do semeador que saiu a semear, a semente caiu à beira do caminho, outra semente caiu entre os espinhos, outra semente caiu em terreno onde havia muitas pedras, e apenas uma caiu em boa terra. Deixa eu dizer para você uma coisa, preste atenção. Dessas 4 sementes, 3 sementes significam pessoas que sentiram aquela comoção, decidiram começar uma caminhada com Cristo. 3 das 4, apenas a que caiu na beira do caminho, que não teve mudança. Mas 3, trazendo para o cristianismo, começaram a frequentar igrejas. Das 3, apenas uma era convertida.
em solo fértil. As outras duas. Primeiro, os espinhos. Pecado. Jesus, quando explica a parábola, fala que os espinhos são pecados. Abafou, a semente morreu. Então tem tanta gente que começa a caminhada, mas o pecado, o mundo, os amigos abafam, param. Perderam a salvação? Não, nunca foram salvas. A outra semente entre solos sem muita terra, com pedra. Aí Jesus explica as dificuldades da vida. Tem gente que não aguenta as dificuldades cristãs. O dedo apontado da mãe e do pai, a bagunça dos amigos, e abandona a caminhada. Me diz uma coisa, elas perderam a salvação? Nunca foram salvas. Apenas a que caiu em solo bom, que deu fruto e se multiplicou. Os que são salvos dão frutos, se multiplicam. E outras pessoas vêm para Cristo através da sua vida. Somente através da sua vida. Desculpa. Eu fui desviar para você, eu fui contrário, eu botei o microfone. Para terminar, o último argumento dessa segunda pergunta. Para terminar, quem não permanece na salvação, aqui tem um tá? É porque nunca foi salvo. Aí eu quero ler com você essas duas passagens. Quem não permanece na salvação é porque nunca foi salvo. Essas duas passagens. É isso que eu quero que você entenda. Você vê muita gente saindo da igreja, como você já viu. Aí você até diz, eu não acredito. Como é que aquele cara participava da peça, fez personagem principal, onde ele está? Era um cão disfarçado de ovelha. Era um porco disfarçado de ovelha. Olha essas duas passagens, nós vamos terminar com elas. 1 João capítulo 2, versículo 19. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Você entendeu o versículo, gente? Você entendeu o versículo? Olha agora o capítulo 3, versículo 6. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. E todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Nunca conheceu a Jesus Cristo. Por isso, falta apenas uma pergunta a ser respondida, que eu vou terminar na aula que vem, tá? A respeito das crianças. E as crianças? Na aula que vem nós vamos terminar. Não vá para o Google não, tá bom? Porque pode confundir a sua mente, não é? A gente vai terminar semana que vem.